Edgar Cayce, Joseph Smith, São Malaquias, Isaac Newton, Webb Bott. 5 profetas do Apocalipse separados por séculos, mas unidos por uma visão comum de terror. Haverá destruição, haverá pragas, haverá guerras. E o que temos é uma precisão, eu diria que ultrapassa 80%. Isso me fascinou. E enquanto a ciência traz a verdade de suas visões à luz, as placas tectônicas vão todas se mover. Estamos enfrentando mais terremotos agora em regiões onde normalmente não acontecem. Não podemos prever onde ou quando será o próximo grande terremoto. pessoas no mundo todo se preparam para um futuro catastrófico. Acho que há muito a temer hoje. De acordo com estes profetas do Apocalipse, estão rapidamente se aproximando do fim. A civilização que conhecemos acabará. Isso vai acontecer. Essa é a chegada do Apocalipse. Quando a maioria de nós pensa em profetas e profecias, nossas mentes evocam imagens de Nostradamus, cujas visões de catástrofes têm uma tendência inquietante de se tornar realidade. Mas o grande profeta francês da Idade Média não foi o único a fazer profecias do fim do mundo. Ele tem a companhia de um homem do século XX, um menino de fazenda que primeiro ganhou fama por suas visões psíquicas e mais tarde por suas profecias sinistras, prevendo um final desastroso para o país que ele chamava de lar. Edgar Cayce. Edgar Cayce é provavelmente o mais famoso médium americano. E tudo começou quando ele ainda era criança. Nascido em 1877, em uma família de agricultores na zona rural de Kentucky, Edgar Cayce teve um início humilde, mas ficou claro desde cedo que ele tinha um dom. Ele começou a ter visões durante a infância. Quando viu o espírito do avô que já tinha falecido, ele dizia se comunicar com os espíritos. Ele mostrava habilidades incomuns. Ele se comunicava com anjos e espíritos que a maioria das pessoas não via. Apesar de seu talento para o sobrenatural, Edgar levava uma vida simples, trabalhando com o pai como corretor de seguros. Mas tudo mudou quando foi convidado a usar suas habilidades psíquicas de forma prática. Na pequena cidade de Hopkinsville, em Kentucky, onde ele nasceu, um médico ouviu falar das habilidades de Edgar Cayce e pediu ajuda. E ele começou a fazer essas leituras de saúde e Edgar conseguia ver o paciente como se tivesse visão de raio-x. A notícia se espalhou e acabou num jornal de Nova York que o chamou de diagnosticador mediúnico. Quando se espalhou a notícia de que Edgar era capaz de encontrar curas para doenças e lesões, multidões recorreram a ele. E não apenas para as questões de saúde, mas também por suas visões do futuro. Quando a fama dele cresceu, gente importante começou a procurá-lo e ele era convidado a fazer leituras particulares a alguns deles. Ele foi até levado até os fundos da Casa Branca para fazer algumas leituras. Começaram a ver que ele era muito bom e as profecias dele se realizavam. O conselho mediúnico de Edgar era procurado por alguns dos homens mais influentes da época, incluindo Woodrow Wilson, Thomas Edison e Nelson Rockefeller, que soube que a visão de Edgar Cayce permitia saber não apenas o que aconteceria no futuro, mas quando. Por que considero Edgar Cayce um dos grandes profetas? Ele era mestre de uma das disciplinas mais difíceis na profecia, que é datar uma previsão. Seguidores de Edgar Cayce acreditam que ele previu a quebra do mercado de ações que levou à Grande Depressão. Ele avisou que as estruturas
financeiras do mundo estavam numa situação volátil, embora todos parecessem ganhar dinheiro em toda parte. Ele disse a um empresário: é melhor você sair do mercado de ações antes de 1929. O mercado de ações quebrou em 1929. Ele também previu a guerra. Seguidores de Edgar Cayce acreditam que ele previu a ascensão de Hitler. Na verdade, ele profetizou que o mundo entraria em guerra, e essa foi a profecia da Segunda Guerra Mundial. Anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, Cayce disse as seguintes palavras proféticas: haverá uma divisão de vários grupos, ou países, ou governos. Isso será indicado por austríacos, alemães e mais tarde os japoneses, juntando-se à sua influência. E isso vai gradualmente causar um crescimento de animosidades. Quando a guerra começou na Europa, perguntaram a ele: os Estados Unidos vão entrar na guerra? Ele disse 41. Nós estaremos em guerra em 41. Em 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor foi atacada. Cayce foi capaz de prever com precisão aquela que seria a pior guerra na história humana. Mas ele tinha visões ainda mais sombrias do nosso futuro, envolvendo uma revolta geológica do nosso planeta. As profecias mais famosas de Edgar Cayce envolvem mudanças na Terra, nas quais ele declarou que vamos passar por uma época em que as placas tectônicas vão todas se mover e o planeta vai se modificar. Um reposicionamento das placas tectônicas globais teria um efeito devastador sobre a nossa civilização. E para a tristeza de Cayce, ele previu que o peso deste cataclismo recairia em sua própria pátria. Cayce previu muitas tragédias nos Estados Unidos. Assim como os sismólogos modernos, Edgar Cayce, nos anos 20 e 30, previu o movimento da placa do Pacífico contra a placa norte-americana e que grandes mudanças vão ocorrer na costa oeste. Ele previu mudanças dramáticas na Terra. As visões de Edgar Cayce envolvem uma mudança simplesmente radical da nossa geografia. A Califórnia vai afundar no oceano e desaparecer. Ele disse que haverá ondas a 1.600 km por hora que atingirão 300 metros de altura no mínimo. Na costa oeste, o mar poderá ir até o Nebraska. O Golfo do México vai avançar bastante sobre o continente. Ele também viu terra nova surgindo na costa leste. A Flórida ficará debaixo d'água. Algumas regiões da Geórgia e lugares como o Japão ficarão quase totalmente submersos, assim como boa parte do sul do Pacífico. Pode ser difícil imaginar uma profecia dessa magnitude se realizando, mas mudanças geológicas violentas já ocorreram antes. A Terra que vemos agora foi moldada por terremotos e forças que remontam a milhões de anos. Sabemos, geologicamente, no passado, houve grandes mudanças na Terra, climáticas, vulcânicas, terremotos. Assim, não podemos prever quando ou onde o próximo grande terremoto vai acontecer. Embora a data do próximo grande terremoto possa ser difícil de prever, Cayce acreditava que mudanças devastadoras na Terra estavam muito próximas. E as evidências indicam que ele pode ter razão. Houve um terremoto de 8,8 em Baio-Baio, no Chile. Isso aconteceu 188 dias após os terremotos em Fiji. Em seguida, tivemos os terremotos em Christchurch, Nova Zelândia, e depois os terremotos no Japão. O número de terremotos está aumentando. Ao mesmo tempo, não há apenas terremotos na Terra, mas também terremotos submarinos nos oceanos que podem causar tsunamis. E isso aconteceu recentemente. Esta tendência de aumento da atividade sísmica é tão inquietante quanto inegável. E se o pesadelo de Cayce se tornar realidade, esses terrores tectônicos levarão a uma calamidade que destruirá o mundo. Uma radical mudança nos polos da Terra. Edgar Cayce previu um deslocamento dos polos, do eixo da Terra.
Se houver uma mudança física dos polos, literalmente os polos geográficos da Terra vão mudar. A mudança do polo magnético é um fenômeno geológico natural, em que os polos magnéticos da Terra migram lentamente. Mas se a profecia de Casey se realizar, ela promete algo muito mais problemático: uma inversão completa dos polos com a troca de lugar dos polos norte e sul. Isso requer um grande trabalho. Nada vai ficar de pé. Toda a estrutura que vemos hoje, edifícios, estradas, tudo será completamente destruído. A civilização que conhecemos chegará ao fim. Caso esta profecia do fim do mundo se realize, Hugh Vail, presidente da American Preppers Network, estará pronto. Ele tem uma estratégia de sobrevivência detalhada para qualquer desastre que venha a acontecer. Hoje ele vai para o norte trabalhar em seu refúgio, uma casa segura projetada para abrigar sua família no caso de um mundo que conhecemos chegar ao fim. Eu tô indo pro meu abrigo agora e é um lugar para a gente ficar seguro, um lugar para as nossas famílias, para podermos dar paz e conforto a elas em tempos de desastres em potencial. Como presidente da American Preppers Network, eu estou a par das preocupações do movimento como um todo e o que estamos vendo são preocupações enormes. Os abrigos, quando não fazem sentido para uma família, é simplesmente uma família que não está plenamente ciente dos possíveis desastres que podem acontecer e dos desastres que já aconteceram. Deve ser seguro aqui. Aqui a gente tem pêssegos, damascos e frango. Acho que há muito a temer hoje. Acho que a solução, com tudo o que temos a temer agora, é se preparar. No alto das montanhas rochosas, Hugh Vail supervisiona a construção de seu abrigo, projetado para manter sua família a salvo de um desastre apocalíptico. A variedade de fatos que podem fazer uma de nossas famílias vir para cá pode incluir alguma coisa tão terrível quanto um supervulcão, até um colapso total da economia. Qualquer coisa, na verdade, pode acontecer. Mas pode haver outro motivo para a presença de Hugh nas montanhas rochosas. Na verdade, pode ser a evidência de que a visão de outro profeta do Apocalipse está começando a se realizar. Uma profecia na qual os Estados Unidos são devastados pela corrupção, perversidade e guerra. Joseph Smith. Joseph Smith é um personagem muito controverso. Ele é conhecido como fundador da religião Mormon. Para muitos que seguem essa religião, ele é o último profeta do cristianismo. Joseph Smith foi o fundador da Igreja Mormon, uma religião que tem cerca de 14 milhões de seguidores hoje. Para os fiéis, Smith era mais do que apenas um pregador carismático. Ele era um apóstolo moderno que recebia visões do futuro do próprio Deus. Joseph Smith teve uma experiência mística com um anjo, Moroni, que lhe permitiu profetizar e ver o futuro. Ele ganhou a reputação de vidente e fez várias profecias. Sua maior profecia é a profecia do cavalo branco. A profecia do cavalo branco prevê que os Estados Unidos serão levados à beira da destruição por um governo corrupto. Ele disse: Vocês verão a Constituição dos Estados Unidos quase destruída. Ela ficará pendente por um fio tão fino quanto uma fibra de seda. Embora Joseph Smith tenha feito a profecia há mais de 150 anos, muitos sentem que a previsão de um governo que perdeu seu núcleo constitucional já pode estar se tornando realidade.
Ele descreve em muitas palavras e formas o que está acontecendo no país agora. Um governo quebrado que não consegue legislar. Um judiciário que se tornou politicamente ativo e não constitucionalmente ativo. Smith também previu um colapso dos valores americanos com o enfraquecimento do governo. A profecia continua. Uma revolução terrível acontecerá na terra dos Estados Unidos, como nunca foi vista. Pois a terra ficará sem um governo supremo e cada espécie de perversidade será praticada sem controle na terra. Nesta profecia, Joseph Smith viu tudo ocorrendo durante um momento de perversidade. Algumas das partes mais terríveis da profecia do Cavalo Branco falam de um colapso total da sociedade na América. Em virtude do governo, a sociedade não funciona. As pessoas estão perdidas em seu egoísmo. Isso parece estar permeando a sociedade americana num rompimento total dos fundamentos básicos da vida cristã. E devo dizer, outras profecias partilham uma visão semelhante. Jesus Cristo falou sobre isso no Discurso das Oliveiras. Ele disse que o amor de muitos esfriaria, que irmão se voltaria contra irmão. E acho que essas coisas estão aumentando. Edgar Cayce também previu a luta de classes, a guerra racial. Liberdade sim, tirania não! O nacionalismo seria um problema, o racismo também, e toda essa luta de classes que está acontecendo agora. Os ricos ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Podemos quase ver o que Joseph Smith previu acontecendo diante de nossos olhos. Bancos foram socorridos, nós fomos vendidos! E ele fala sobre como os verdadeiros fiéis, vendo isso, vão migrar para as montanhas rochosas. E talvez este grupo venha salvar a nação, e ele é chamado de Cavalo Branco. E no espírito da profecia de Joseph Smith, Hugh Veil e seus seguidores se reúnem aqui, nestas montanhas, para resistir à tempestade política que vem surgindo no horizonte. Muitos de vocês já estão armazenando alimentos e água. Há centenas de milhares caminhando para milhões de famílias fazendo isso porque estão sentindo alguma coisa. Eu acredito que existem coisas muito difíceis acontecendo nesse momento. Acredito que as dificuldades que nós vemos são, na verdade, epidemia que está se espalhando em nossos lares, em nossas comunidades e, por fim, em todo o nosso país. A preocupação de Hugh Veil com a situação do país ecoa a profecia de Joseph Smith. E se essa visão estiver realmente se realizando, estamos prestes a vivenciar uma guerra civil que vai despedaçar o país. Associada a essa profecia do Cavalo Branco e a perda da Constituição, existe uma forte sensação de que está acontecendo uma batalha no país pela moral, pelos ideais originais dos Estados Unidos. Chá, quem quer? Quem quer chá? E essa batalha é tão intensa que se polariza em dois grupos que não conseguem mais se suportar. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. As cenas mais terríveis de violência, assassinatos e estupros que já foram imaginadas ou vividas acontecerão. Essa guerra civil não será uma guerra do norte contra o sul. Será estado contra estado, cidade contra cidade, família contra família. Um colapso total da sociedade. E quando você tem um país com 300 milhões de armas de fogo nas mãos da população, os cidadãos mais bem armados do mundo, esse tipo de guerra civil é bastante possível. A Guerra Civil Americana de 1861 a 1865 teve um total de 750 mil mortos. Mas aquelas batalhas foram travadas com morteiros e mosquetes. Hoje, com armas automáticas disponíveis na internet e em feiras de armas em todo o país, e uma população de quase 10 vezes maior do que na época da Guerra Civil, o número de vítimas em potencial de uma guerra civil moderna seria extremamente maior. Caso a guerra prevista na profecia de Joseph Smith venha a acontecer,
grupos como o de Hugh estão totalmente preparados para se defender da forma que for necessária. Eu acredito que nós, assim como qualquer pessoa, precisamos ser capazes de proteger nossas famílias com armas de fogo. Não queremos ter que usá-las, mas se as circunstâncias, enfim, nos obrigarem, é claro que vamos usar armas se for preciso. Joseph Smith profetizou que o cavalo branco vai descer as montanhas rochosas e salvar o país à beira do colapso. Por esse motivo, Hugh recorreu às armas para garantir que ele sobreviva ao desastre para ajudar a restaurar o país. Um dos principais motivos para ter e usar uma arma é garantir que lugares como este abrigo, que visam dar segurança, continuem a ser seguros. Para que quando voltarmos para casa, possamos participar da solução, da limpeza e restauração da sociedade e da comunidade da maneira que era. As visões de Joseph Smith e Edgar Cayce prevêem um futuro desastroso para os Estados Unidos. Mas imagine uma catástrofe que não se limite a um país. Morger foi o primeiro santo irlandês colonizado por um papa. Ele era conhecido por ter alguns milagres sobrenaturais associados a ele. Ele é mais famoso agora por sua profecia dos papas. Em 1139, Malaquias fez uma peregrinação a Roma para visitar o Papa. Enquanto subia uma das fabulosas 7 colinas da cidade, ele recebeu uma revelação de Deus. E a história diz que ele caiu em um transe e a noite toda falou essas frases em latim. De meditate luni, flos florum, pastor et nauta, de labore solis. Cada uma dessas frases em latim corresponde ao período de um determinado papa. E nessa visão, ele viu 112 papas até o tempo da tribulação, o fim dos tempos. E de acordo com a previsão de São Malaquias, o fim dos tempos após o 112º Papa está muito próximo. Estamos em 111 agora. O Papa Bento XVI é o 111. Se a visão de Malaquias for uma verdadeira profecia, haverá apenas mais um Papa após Bento XVI, que completou 85 anos em 2012. Em outras palavras, nosso tempo pode estar acabando. Mas por que devemos acreditar nele? Malaquias não previu apenas o número de papas até o fim do mundo. Ele também previu quem eles seriam, com uma precisão surpreendente. O que temos é uma precisão, eu diria que ultrapassa 80%. É isso que me deixou fascinado por essas profecias. Ele é um dos maiores profetas que eu já conheci. O que o torna incrível é que a precisão aumenta no final da lista. Na realidade, alguns dos mais recentes são realmente surpreendentes. Temos Bento XV, que é chamado por Malaquias Religio Depopulati, que significa religião devastada ou despovoado. Em seu reinado, a fé cristã foi dizimada. 25 milhões morreram na Primeira Guerra Mundial. É também a época da Revolução Bolchevique na Rússia, e acreditem, estudiosos dizem que 200 milhões deixaram a Igreja Ortodoxa Russa para se juntar ao Partido Comunista. Religião despovoada. Depois dele vem o gigante papal João Paulo II, que é chamado de labore solis, que significa o trabalho do sol através da eclipse. Ele nasceu em 1920 em um eclipse total. Quando morreu, ele foi enterrado durante um eclipse solar também. Obviamente, as pessoas não podem manipular eclipses. Então, aparentemente, Malaquias realmente teve uma visão de futuro e seria preciso ser divinamente inspirado para prever isso com precisão. Parece ser um pouco mais do que uma simples coincidência. A precisão profética de Malaquias continua com o atual Papa Bento XVI. O número 111, o último lema realizado, é de Glória Olive, a glória da oliveira, ou da glória da oliveira. Há grupos de beneditinos chamados olivetines. O símbolo deles é um ramo de oliveira.
A glória da oliveira é a classificação mais alta entre eles. E lá está ele, e pensamos, Malaquias acertou de novo, e agora só há mais um papa nessa relação. Estamos muito perto do final dessa profecia. A profecia de Malaquias termina com o Papa Bento XVI sendo sucedido por um homem que vai anunciar o fim do mundo. Malaquias chamou o último Papa de Petrus Romanus, Pedro, o Romano. A profecia para o Papa de número 112 é: na perseguição extrema da Santa Igreja Romana, vai sentar-se Pedro, o Romano, que vai nutrir as ovelhas durante muitas tribulações. E quando terminar, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará seu povo. Fim. É um final e tanto, e parece se cruzar com a profecia bíblica. A profecia de Malaquias corresponde ao livro do Apocalipse, no capítulo 17, com a cidade das 7 colinas sendo julgada. Sendo esse o caso, e parece que ele está prevendo os eventos do livro do Apocalipse. Se isso for verdade, durante o reinado do próximo Papa, veremos o período de tribulação predito pela Bíblia. O livro do Apocalipse no Novo Testamento fala de um período de tribulação no fim dos tempos, em que a humanidade vai sofrer 7 anos de um terrível julgamento. A primeira metade da tribulação promete os 4 cavaleiros do Apocalipse que trarão o anticristo, a fome, a peste e a guerra. Mas o verdadeiro terror começa com a segunda metade da tribulação, quando Deus vai desencadear uma série de juízos conhecidos como as 7 taças da ira. Nos últimos 3 anos e meio do período da tribulação, há um salto quântico na intensidade dos juízos de Deus. O que acontece aqui é que os juízos cataclísmicos de Deus se tornaram planetários. Podemos dizer que o inferno escapa. Culmina com esses terremotos globais que literalmente mudam a topografia do planeta Terra. Continentes inteiros são movidos. Cidades são reorganizadas. A costa oeste pode desaparecer sob as águas. Então este é o nível de julgamento nas taças da ira. Cataclismo total. Os acontecimentos das 7 taças da ira têm uma estranha semelhança com a profecia de Edgar Cayce sobre as mudanças da Terra. Seria coincidência ou algo mais? Os sinais do pesadelo de Cayce estão à nossa volta, e o último Papa de São Malaquias está muito próximo. Esses 2 profetas teriam partilhado uma visão da tribulação prevista pelo livro do Apocalipse? Outro profeta do Apocalipse pode fornecer as respostas. Ele também previu que o fim dos tempos bíblicos ocorreria em nossa era. Mas, diferente de São Malaquias, esse oráculo sinistro não foi um homem do clero. Foi talvez a maior mente científica da história. São Malaquias previu que o mundo vai acabar quando o próximo Papa assumir o trono. Da mesma forma, outro visionário previu que o apocalipse bíblico poderá ocorrer em nossa era. E embora seu nome seja familiar, sua condição de profeta do juízo final pode ser surpreendente. Sir Isaac Newton. Isaac Newton é conhecido como o pai da ciência moderna. Ele criou a maioria das leis da física clássica que os engenheiros usam até hoje. Mas realizações de Newton não se limitaram ao campo da ciência. O grande cientista Isaac Newton também era investigador das profecias e um grande profeta também. Embora Newton seja amplamente conhecido pelo trabalho científico, ele provavelmente escreveu mais sobre a profecia bíblica do que sobre a ciência. Na verdade, muito mais. Ele imaginava, por ser matemático, que talvez pudesse estudar o livro do Apocalipse e calcular
o verdadeiro fim do mundo. Newton ficou durante anos obcecado pela equação do Apocalipse, até que finalmente encontrou a resposta que procurava: a data do Apocalipse. Ele percebeu que tinha calculado a data exata do fim dos tempos, e ele marcou a data como o ano de 2060. 2060. Esta data de validade está a poucas décadas de acontecer. Mas como Newton determinou que a contagem regressiva para o Apocalipse acabaria nesse momento? O cálculo do ano de 2060 é baseado no livro do Apocalipse. As imagens obscuras do livro do Apocalipse vêm fascinando os crentes ao longo dos séculos, e Newton não foi exceção. De acordo com ele, uma história em particular tinha a chave para a equação do juízo final. Nos capítulos 11 e 12, uma mulher é perseguida através do deserto por um dragão vermelho. Não há dúvida sobre o que o dragão significa no livro do Apocalipse. É um símbolo de Satanás. Newton acreditava que esta passagem representa um período em que a verdadeira fé seria perseguida pelas forças de Satanás e do Anticristo. Na sequência da história, a mulher escapa do dragão e se esconde em um lugar preparado por Deus, onde seria cuidada por 1260 dias. Então ele pegou os 1260 dias e transformou em anos. Newton tinha calculado o comprimento da contagem regressiva. Tudo o que restava era determinar quando ela deveria começar. Isaac Newton afirmou que o papado representava o sistema anticristo. Então ele viu o papado como o inimigo do evangelho. Ele viu a ascensão do sistema papal em torno de 800 depois de Cristo. Assim, ele simplesmente somou os 1260 anos aos 800 e chegou a 2060. A equação apocalíptica de Newton parece bastante simples. O fim dos dias começará 1260 anos após a formação do Sagrado Império Romano e a ascensão do papado ao poderio global. Mas alguns historiadores modernos argumentam que o apocalipse bíblico de Newton pode vir ainda mais cedo. Dizem que Newton errou no cálculo do nascimento do Sagrado Império Romano, o que derruba a contagem do ano de 2060. Outros estudiosos definem essa data entre os anos de 752 e 756, com base no tempo em que o papado adquiriu os estados papais na Itália. Se somarmos os 1260 anos com o ano de 752, temos o ano de 2012. Newton errou no início da contagem regressiva para o Apocalipse? Estamos entrando agora no fim dos tempos? Os especialistas dizem que sim. E como prova, eles apontam dois eventos que Newton previu que ocorreriam bem perto da chegada do dia do juízo final. Existem marcos específicos que ele usa na contagem. Ele previu que os judeus voltariam à sua terra natal. Vimos o Estado judaico surgir em 1948 e depois da Guerra dos 6 Dias, retomaram a Jerusalém em 1967. Quando ele escreveu isso, nem estava no mapa, quase não havia judeus em Israel, eles estavam dispersos, espalhados por todo o mundo. Newton também previu a reconstrução do Templo de Salomão, um local sagrado judaico que foi demolido 2 vezes antes, mas que Newton acreditava que seria reconstruído uma terceira vez nos últimos dias antes do Apocalipse. Há pouco tempo, em 2009, um grupo de israelenses pegou uma grande pedra angular e a colocou no monte do templo, dizendo: esta é a pedra angular do terceiro templo. Isso disparou o alarme em várias interpretações proféticas. Com a pedra angular colocada, a previsão de Newton da reconstrução do templo pode não estar muito longe, e por consequência, o fim dos dias na Terra também não. O fato de Newton ter escrito sobre isso e depois ver essas coisas acontecendo dá um certo arrepio. Seja a data do fim, 2060, 2012 ou talvez algo no meio, o Apocalipse de Newton se aproxima.
Isso significa, com tudo isso, que todas as coisas que esperamos desde aquela época, como o Apocalipse, vão acontecer. Seria um tempo de julgamento. E ele acreditava que haverá destruição. Haverá pragas. Haverá guerras. Haverá tragédias. Esses julgamentos são assustadores. Mudanças na Terra previstas por Edgar Cayce. A profecia dos papas de São Malaquias. A equação do fim dos dias de Isaac Newton. Essas profecias dizem que nosso mundo está chegando a um fim iminente. Os profetas do Apocalipse preveem que o nosso mundo está à beira do desastre. Mas para compreender de fato o futuro sombrio diante de nós, devemos recorrer a um produto dos tempos modernos. Um vidente que não é um homem de fé, nem um homem da ciência. Na verdade, o último profeta do Apocalipse não é humano. WebBot. Em 1997, o consultor de informática Cliff Haig e seu sócio George Yore criaram um programa para prever as tendências do mercado de ações. Mas então, aconteceu algo inesperado. O programa começou a prever eventos do mundo real. E quando as previsões se tornaram realidade, os dois perceberam que tinham criado algo muito mais profundo do que pretendiam. A criação foi batizada de WebBot. O WebBot monitora o que as pessoas estão falando e o que está sendo escrito na internet. Ele reúne todos esses dados. Os criadores afirmam que ele capta o sentimento inconsciente do mundo. A teoria é de que o que as pessoas estão pensando ou expressando, de alguma forma, é um prenúncio do que está por vir. É possível que estejamos em sintonia subconsciente com eventos futuros? Os criadores do WebBot acreditam que sim. E como prova, eles apontam para o fato de que o programa já previu várias catástrofes globais. Uma seria o ataque de 11 de setembro. Os criadores do WebBot dizem que houve várias ocorrências sobre um evento futuro, 2 meses antes de 11 de setembro. O WebBot supostamente previu o tsunami no Oceano Índico. E Edgar Cayce também fez essa previsão. Ele também parece ter previsto o blackout de 2003 no Nordeste. E previu o furacão Katrina em 2005. De alguma forma, ele se antecipa captando o que as pessoas estão falando, mas parece ser capaz de ter uma ideia do futuro. Mas a previsão mais arrepiante do WebBot é a visão de uma catástrofe tão devastadora que só pode ser representada por uma lacuna de dados. Uma ausência de atividade após a data mais esperada do mundo, 21 de dezembro de 2012. O WebBot fala que vai chegar um tempo, no final de 2012, após a mudança do calendário maia, até o início de 2013, onde haverá uma lacuna de dados. Não só parece prever uma tragédia, mas os dados depois de 2012 somem do gráfico e parece não haver mais nada. O que significa? Talvez o fim do mundo? Algumas pessoas acham que sim. Se o WebBot estiver certo, então, assim como os animais têm um sexto sentido para terremotos e tempestades iminentes, nós também temos um conhecimento subconsciente das coisas que virão. E de acordo com o WebBot, o próximo grande evento na mente de todos é o fim do mundo. Na verdade, Hugh Vail tem notado uma tendência alarmante na rede que coordena, sugerindo que o WebBot e os outros profetas do Apocalipse podem ter alguma razão. Muitas pessoas estão se unindo ao American Preppers Network. E não é incomum para nós ver 10 mil ou até 20 mil visitantes diários que nunca haviam entrado em nossa rede. As pessoas estão extremamente preocupadas com seu próprio bem-estar,
estão preocupadas com o bem-estar de seus filhos, estão preocupadas que possivelmente a próxima geração não vai conseguir crescer. É possível que o Webbot tenha vislumbrado o fim dos tempos imaginado pelos profetas do Apocalipse? Eu me identifico com as famílias que estão muito preocupadas com o fim do mundo, porque quando nós pensamos sobre o fim do mundo, e há muitas coisas que podem efetivamente causar o fim do mundo mesmo, onde está a motivação para se preparar? Onde está a motivação para fazer alguma coisa quando o fim pode chegar? A única coisa que me motiva e me inspira para me preparar são os meus filhos. Cada coisa que eu faço é para minha família, tudo que eu faço é para os meus filhos. Faz pra mamãe. Joga pra mim. Aí, isso. Eu não tenho ideia do que vai acontecer amanhã, ou no dia seguinte, ou no ano seguinte. Uma coisa que eu sei é que, independente do que acontecer no futuro, quero estar preparado para minha família e ter providenciado as necessidades básicas deles. Webbot, Edgar Cayce, Joseph Smith, São Malaquias, Isaac Newton. Esses profetas do Apocalipse previram desastres para o nosso tempo. E podemos ter visto os sinais que indicam que eles podem estar certos. Será que eles realmente vislumbraram o fim do mundo e estamos prestes a enfrentá-lo? O tempo dirá. Mas homens como Hugh Vail não estão pagando para ver. Eles se preparam hoje